Muito bem, nós vamos continuar a nossa conferência escatológica É Chegada a Última Hora. Eu assumi aqui o púlpito para que eu pudesse transmitir para vocês. Amanhã nós vamos retornar ao nosso cartaz sobre o plano eterno de Deus. E amanhã nós estaremos falando com você a respeito do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Amanhã nós iremos falar com você sobre tudo o que vai acontecer durante a grande tribulação. Portanto, eu quero estar informando aquelas pessoas que me perguntaram que amanhã, quando eu for tratar da grande tribulação, vai ser a primeira palavra que eu vou dar, eu estarei falando com você sobre o significado dos 7 selos e também das 7 trombetas, tá bom? E outras perguntas mais que nos enviaram, vamos estar respondendo amanhã. Porque me mandaram uma pergunta interessante, pastora Débora. E interessante, eu estou olhando aqui no meu celular, perguntaram o seguinte: apóstolo, quem serão as duas testemunhas? Olha bem a pergunta, quem serão as duas testemunhas? Eu vou dizer para você algo. Algumas pessoas dizem que é Enoque e Elias. Muitos dizem Enoque e Elias. E interessante que até o ano de 1972, 73, eu também acreditava que era Enoque e Elias, mas amanhã nós vamos tratar a respeito das duas testemunhas que vão estar na grande tribulação pregando a mensagem do reino. E outra coisa, não vamos tirar uma dúvida aqui, há muitos pastores que dizem assim, que a palavra do Senhor diz que enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações, não chegará ao fim. Deixa eu levantar algo aqui curioso, mas é para amanhã. Qual o evangelho? O da graça ou do reino? Jesus estava dizendo do evangelho da graça ou o evangelho do reino, que só chegaria ao fim depois que ele fosse pregado por todas as nações? Será que o arrebatamento só vai acontecer depois que o evangelho da graça for pregado a todas as nações? Ou é o evangelho do reino que Jesus falava sobre ele? Muito bem, amanhã nós estaremos mostrando a diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino, a mensagem do reino, e de qual desses Jesus estava dizendo. Se porventura for a mensagem da graça, eu sei que levaremos muito tempo ainda para ter o retorno de Cristo. Mas se for do reino, será depois do arrebatamento. Então o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Nós vamos falar sobre isto amanhã. Mas eu quero encerrar hoje com Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, está escrito a respeito do a mulher e o dragão. Preste bem atenção, está assim o primeiro versículo. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Eu quero dizer que muitos têm uma interpretação que esta mulher que João viu, que esta mulher seja Israel. Eu digo para você que não. Esta mulher aqui, ela tipifica a igreja. A igreja vestida do sol, revestida do sol. Quem é o sol? Quem tipifica? O sol tipifica quem? Melhor dizendo, Jesus. Então, esta igreja, ela está revestida, ela está toda envolvida pelo Senhor. Nessa mulher do capítulo 12, está incluído todas as denominações cristãs, todas estão aqui. Eu vou repetir para que você possa entender. Está aqui Missão Evangélica Betel, Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Presbiteriano, Batista, está tudo aqui. João viu aqui, ó. Eis então que surge no céu um sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, representando aqui as denominações.
as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. Versículo 2. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. Preste atenção. As denominações cristãs, a igreja, ela está grávida. Vai sair alguém do meio desta igreja. Ela está trabalhando para dar à luz a alguém. Paulo fala que nós sentimos dores como de uma mulher que está para dar à luz. Então a igreja passa por um momento, a igreja sobre o mundo inteiro, estou dizendo todas as denominações, a igreja, ela passa por um processo para sair do meio dela um filho. Ela vai dar à luz. Versículo 3. De repente apareceu um outro sinal no céu. Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 diademas. Aqui o diabo, Satanás. Preste bem atenção. Ele diz assim no versículo 4: sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Deixa eu explicar para você uma coisa. O diabo não tem nenhum interesse em devorar esta mulher. O diabo não tem nenhum interesse em acabar com as denominações cristãs. O interesse dele, o alvo dele, é o filho que vai nascer. Ele está diante daquela mulher, querendo devorar o filho que vai nascer. Porque ele sabe que ele será derrotado, depois de Cristo, por esses vencedores. Não é por toda a denominação, é pelos vencedores. É por isso, queridos, que hoje nós estamos vendo isto aqui acontecer. As denominações que a Igreja de Cristo grávida e o diabo procurando devorar os vencedores. Observe bem. No meio desta igreja tem os vencedores. E o diabo não sabe quem são eles. E são esses que ele quer devorar. O versículo 5 fala assim, quer ver? Olha, aqui está a chave. Todavia nasceu-lhe um filho varão. Se você olhar em sua Bíblia e tiver assim, nasceu um menino, para você entender melhor, essa interpretação não está correta. No original diz assim, nasceu-lhe um filho varão. João levou um susto enorme, porque de repente nasceu um homem de 30 anos. Você fala, apóstolo, como assim? Porque, escute bem, um filho varão para os judeus é alguém já maduro, alguém crescido, alguém que já atingiu a maioridade. Então, nasceu-lhe um filho varão, assim que está no original, nasceu-lhe um filho varão. Todavia nasceu-lhe um filho varão, que reinará sobre todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus. Nesse capítulo, nós encontramos as igrejas cristãs, os que serão arrebatados para o trono de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 4. Final do capítulo 3, diz, ao que vencer, vai assentar comigo no meu trono. Aqui nós encontramos que o filho, ao nascer, ao sair do meio da igreja, ele é arrebatado.
Versículo 6 fala assim: e a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparada por Deus, para que ali a sustentasse pelo período de 1260 dias. 3 anos e 6 meses. 1260 dias. 3 anos e 6 meses. Procure entender. Este filho varão, ele representa os que serão arrebatados. Os demais já vão enfrentar a primeira parte da grande tribulação. 3 anos e 6 meses. 1260 dias. Você encontra esse filho varão também lá em Efésios capítulo 5. Quando Paulo fala assim, que ele mesmo deu uns para apóstolo, deu para profeta, deu para evangelista, pastores e mestres, para nos aperfeiçoar, para que todos nós, para que cheguemos à estatura de um varão perfeito. Serão arrebatados aqueles que amadurecerem. Serão arrebatados pessoas maduras, espiritualmente falando. Aqueles que atingiram a maturidade. Irmão, minha irmã, você que neste momento está me acompanhando aí, acompanhando essa conferência, se você não amadurecer, não será arrebatado. Você que ainda continua acreditando que colocar uma rosa dentro da sua casa vai te livrar dos males, porque ela representa Jesus, você vai ficar para trás porque ainda continua sendo criança. Para você amadurecer, você tem que buscar conhecimento na palavra do Senhor. Amadurecer para ser arrebatado. Só serão arrebatados aqueles que amadurecerem, aqueles que se tornarem maduros em Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe. Nós já estamos encerrando a nossa conferência, hoje do dia 21 de março, e nós estaremos retornando amanhã no horário da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar fazendo uma Escola Bíblica Dominical aqui para toda a membresia da Missão Evangélica Betel e para todos aqueles que queiram nos assistir. Eu quero que você envie o link da TV Vinho Novo para seus amigos. Diga para ele, olha, amanhã às 9 horas o apóstolo Josué vai estar na Missão Evangélica Betel, transmitindo ao vivo a Escola Bíblica Dominical para todos. Fica aqui um forte abraço para os bispos, pastores e para toda a membresia da Missão Evangélica Betel. Preste atenção, já estamos preparando uma grande festa para o nosso retorno, que as portas vão estar abertas e vamos fazer uma grande festa. E tem uma coisa, viu? Não vamos fechar as janelas. A grande festa vai ser feita de janelas abertas para que o bairro inteiro possa ouvir o festejar do povo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço. Até amanhã, querendo Deus. Que Deus abençoe. Graça e paz.